Bom dia, meus amados, paz no seu coração, pedindo a Jesus que os abençoe abundantemente, hoje e sempre. Também pedindo sabedoria para aprender, para explicar a palavra de Deus corretamente. E que todos nós tenhamos sabedoria abundante para aplicá-la em nossas vidas. Amém. Hoje nós vamos terminar Gênesis 46 e o título é O Final da Nostalgia. A nostalgia é um sentimento que nós temos que normalmente é ligado com a saudade que temos de algo que existiu no passado. Pode ser sobre o nosso país, pode ser algo que aconteceu na nossa vida, pode ser saudade da nossa família, muita coisa pode estar envolvida nessa nostalgia. A nostalgia não é um pecado, mas o pecado é aquilo que vem com a nostalgia. Vamos ver o que é que Salomão escreveu na sua sabedoria. Está escrito em Eclesiastes 7:10. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Mas por que é que isso não é sábio? A gente pensar, ter saudades daquele tempo, não é sábio porque aquilo que nós estamos vivendo hoje, agora, é aquilo que Deus está nos dando. E aquilo que já ficou, nós não podemos trazer para o hoje. Então não é sábio que a gente fique lá no passado, remoendo aquilo que aconteceu, mas que a gente hoje viva o melhor que a gente puder. E aí nós vamos ver que Deus também fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Então ficou um pouquinho confuso, não é? O que é que vocês acham que Deus está querendo nesse caso? Mateus 6,34 está escrito: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então vocês viram que a gente não pode ficar saudoso do passado e nem se preocupar com o dia de amanhã. Mas não significa que a gente não deva, de alguma forma, querer que o nosso futuro seja melhor. Não significa isso. Mas veja que o nosso amanhã, o nosso futuro é resultado do hoje, não é? Então, se a gente viver o dia de hoje da melhor maneira possível, nós não temos o porquê de preocupar com o amanhã. Porque nós nem sabemos se nós vamos viver amanhã. Tudo isso são coisas que dependem da decisão do nosso Pai. Então, aquilo que a gente deve fazer é viver o hoje. Aquilo que a gente tem de real é realmente agora que eu estou respirando, falando com vocês e tudo mais. Daqui a pouquinho eu já não tenho mais certeza se eu ainda vou estar aqui nesta terra, não é assim? Então, o importante é a gente, no momento que a gente tem essa consciência de existência, a gente se portar como cristão, a gente agir da melhor maneira possível, sempre pensando que o nosso futuro é com Deus, a gente está almejando a vida eterna do lado de Deus. Nós não podemos nos deixar consumir pela nostalgia. Não é sábio de maneira nenhuma. Então, para a gente entender essa situação um pouquinho mais, nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo está falando para nós em Efésios 5, 15 e 16.
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, nós temos que aproveitar ao máximo as oportunidades de hoje, porque hoje os dias são maus. Por que os dias são maus hoje? Os dias são maus é porque a gente está caminhando para o dia do Senhor, para o final dos tempos. Agora, a propensão é dos nossos dias continuar sendo cada vez pior. Mas nós não vamos focar naquilo que vai acontecer no futuro. O que aconteceu no passado, que foi maravilhoso, pacífico, isto e aquilo, nós não vamos focar nisso ao ponto da gente entrar numa depressão, da gente ficar ansioso, não. Nós temos que focar no dia de hoje, porque hoje é o dia que o Pai nos deu. Então, nós não podemos... Paulo está falando aí para nós agir como os insensatos. Nós temos que aproveitar a oportunidade de vida. Todas as oportunidades que surgem à nossa frente, a gente tem que aproveitar, agarrá-las e fazer o possível para um resultado feliz em nossas vidas. Porque quando a oportunidade surge para nós, a gente com as nossas próprias mãos, com o nosso livre-arbítrio, a gente vai escolher o que fazer, se a gente vai fazer uma coisa boa ou má. Então eu espero que todos nós sigamos esse conselho do apóstolo Paulo, que a gente aproveite as oportunidades, não para a gente ver o lado material do nosso futuro, mas o lado espiritual, que o futuro nosso é receber o galardão final da corrida, que é a gente poder estar do lado do Pai, ter a vida eterna do lado dele. É isso que a gente deve pensar e sempre fazer o melhor em qualquer situação. Vamos ver aí a promessa de Deus para todos nós quando a gente caminha no caminho do bem, quando a gente faz o bem e a gente é obediente. Então está escrito em Romanos 2:7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Tá vendo? Isso aí é promessa de Deus para nós. Se a gente persistir, se a gente estiver fixo em fazer o bem, fazer tudo da melhor maneira possível, nós vamos ter um futuro maravilhoso ao lado do Pai. E o apóstolo Paulo continua falando ainda mais sobre isso. Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é que estava acontecendo na vida do apóstolo Paulo no momento que ele escreveu isso, vocês sabem? O apóstolo Paulo, ele era um judeu, perseguia os cristãos e tudo mais, vocês conhecem a história. Mas daí, quando Jesus falou com ele na entrada de Damasco e ele se converteu, o apóstolo Paulo passou a ser visto como um traidor da sua nação, da sua igreja e da sua família. Então, ele se tornou uma pessoa totalmente separado daquilo que ele mais amava. E é por isso que ele escreveu isso aí, porque ele segue em frente, ele não vai olhar para trás. Toda essa tragédia que aconteceu, tudo que a sua família está falando sobre ele, está dizendo que ele desmoralizou a família, que ele colocou a família para baixo, ele traiu a sua pátria.
tudo isso para o apóstolo Paulo eram pedras no seu caminho, sim, mas ele escolheu prosseguir apesar das pedras. Por quê? Porque ele tinha consciência que a sua igreja, o seu povo, os seus pais, irmãos, estavam errados. E a vontade do apóstolo Paulo era trazê-los no caminho do bem, tanto que em todo lugar que o apóstolo Paulo chegava, ele pregava primeiro aos judeus. E um dos motivos era esse. Na história de hoje, nós vamos falar sobre o reencontro de Jacó com seu filho José. Veja que Jacó viveu mais ou menos 40 anos da sua vida em nostalgia, porque ele achava que José, que é o seu filho querido, tinha sido morto. Então, a partir desse momento, ele disse que ele iria levar esse sentimento horrível com ele para a cova. E nós vamos ver que Jacó viveu uma vida quieta, não prosperou, ele simplesmente sobreviveu nesse período. E agora nós vamos ver que Jacó está com mais ou menos 130 anos e ele vai reencontrar esse filho. Ele vai ter aquele alívio, aquele júbilo, mas ele está prestes a morrer. Ele poderia ter prosperado muito, muito mais do que ele já era próspero na sua terra. Ele poderia ter, sim, sido feliz apesar das circunstâncias, mas ele não soube sair da depressão profunda que ele entrou por causa do seu filho. E isso fez com que ele, de certa forma, ficasse estagnado no tempo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós se a gente não tomar cuidado. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente é suposto fazer, não é? É isso que está falando na palavra de Deus. Aí Deus nos mostra o oposto, que é José. José foi traído, foi vendido como escravo, foi colocado na prisão. Mas mesmo assim, José não entrou em depressão, ele não entrou nesse estado nostálgico. E isso fez com que José, trabalhando com Deus, ele foi subindo na vida e mesmo sofrendo todo esse tipo de problemas na sua vida, ele chegou a ser o segundo homem no Egito, a ser o governador do Egito. Vocês veem que quando a gente trabalha com Deus, mesmo tendo dificuldades, Deus está sempre nos levando para um caminho muito bom. Vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Gênesis, capítulo 46, versículos de 26 a 34. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá.
Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: em que vocês trabalham? Responda-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o faziam nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Começa falando que as pessoas nessa caravana de Jacó eram 66 pessoas que foram para o Egito. Aí eu disse para vocês no vídeo passado que era 70, porque já está falando aí no próximo versículo que com a família de José faziam 70. Porque José teve 2 filhos, que são Manassés e Efraim, e incluindo também o próprio José e Jacó, que não estava na lista anterior. Essa viagem aconteceu no ano de 1876, antes de Jesus Cristo, e nós vamos ver que esse povo de Deus ficou no Egito por volta de 430 anos. Está dizendo que Jacó enviou Judá à frente para saber como ir a Gósen. Por que Judá? Porque Judá era o líder da família, que o mais velho era Ruben, mas Ruben pecou contra o seu pai, então ele perdeu o direito de progenitura. E esse líder ficou sendo Judá. E Judá foi o líder também que, junto de José, ele era o porta-voz o tempo todo falando em favor dos seus irmãos e defendendo a sua família. Mas o interessante sobre Judá é que Jesus veio da linhagem genealógica de Judá. Judá é o 4º filho de Jacó com Lia. Aí ocorreu o reencontro. Coisa maravilhosa, filho e pai se abraçando depois de mais de 40 anos que eles estavam sem se ver, este pai achando que o filho estava morto. Eles se abraçaram longamente ali e Jacó disse que agora ele poderia morrer em paz. Veja a ideia de morte sempre na cabeça deste homem. Aí logo depois dos abraços, da confraternização entre José e o pai, José deu instruções de como os irmãos devem proceder. Ele disse que iria falar ao faraó que eles já tinham vindo, mas que o faraó iria perguntar para eles o que é que eles faziam e que era para eles declararem que eles eram pastores e que eles tinham rebanho e trouxeram consigo o rebanho. Mas não sei se vocês notaram o porquê dessas instruções. Veja que apesar do faraó ter dado a permissão, ter concordado com José de trazer a sua família para o Egito, mas eles eram por volta de 66 pessoas, 67 com Jacó. Veja bem, aí entra o processo legal para naturalizar essas pessoas. Já não depende apenas do faraó, mas depende de uma série de outras coisas, outras entrevistas e tudo mais para a pessoa se tornar legal no país. Então Jacó estava preocupado que todos falassem a mesma língua. Primeiramente, a começar, a região de Gósen é uma região de pastores, mas pastores que tinham certo poder aquisitivo de ter o seu rebanho. Trazendo eles para essa região significa que a família dele estaria longe do centro do Egito. Por que é que José queria fazer isso?
porque os egípcios discriminavam os hebreus a ponto de não comer na mesma mesa juntos. Nós vimos isso numa das lições atrás. Esse foi o final da nostalgia de Jacó. Glórias a Deus! Este homem vai morrer feliz sem estar tão nostálgico. Mas essa história é muito interessante para a gente ver que certas coisas que a gente põe no nosso coração como eterno, essas coisas nos destroem. Essas coisas retiram de nós aquela luz divina que Deus põe em nós para a gente ver as oportunidades, para a gente agarrá-las, realizar as coisas em nossas vidas, principalmente as coisas que Deus quer que a gente faça. Agora, com certeza não era a vontade de Deus que este homem, o Jacó, passasse mais de 40 anos recolhido ali, sofrendo essa nostalgia. Graças a Deus chegou ao final, então de agora em diante ele vai ter talvez a oportunidade de realizar algo com felicidade na sua vida. É uma lição maravilhosa para todos nós que temos uma vida de perdas, uma vida em que está se transformando em um caos pouco a pouco. A gente vê a miséria nas ruas todos os dias, a gente vê crianças pedindo pão, a gente vê crianças sem família. A coisa que mais dói o meu coração é ver isso. Então, a gente está vendo que a gente, mesmo querendo, a gente não dá conta de ajudar a todos que estão pedindo, que estão em dificuldades, mas a gente pode sim orar por eles, a gente pode sim dar informações em como eles podem achar ajuda para que não pereçam. Qualquer coisa que a gente faça para Deus é contado. Tudo que a gente puder dentro das nossas possibilidades, a gente é suposto a fazer pelo nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, um bom dia para todos vocês. Que o seu coração seja abençoado, sem nostalgia, mas com muita felicidade e agradecimento ao Pai pelo dia de hoje, para que tudo seja realizado maravilhosamente como o Pai planejou. Um bom dia, paz no seu coração. Amém.